Normalmente quando eu gravo os vídeos aqui no meu escritório, eu tenho uma espécie de roteiro. Ou talvez não dê para chamar bem de roteiro, mas eu tenho as minhas anotações para mais ou menos saber o que falar, caso eu tenha algum dado, alguma coisa que eu queira incluir e eu não quero me esquecer ou dar algum número errado. Mas esse vídeo eu queria que fosse um pouco diferente, eu quero que ele seja mais freestyle. Porque nesse vídeo eu vou falar a respeito do encontro mais incrível que eu tive com vida selvagem até o dia de hoje. O que eu vou falar aqui aconteceu na manhã do dia em que eu fotografei os bisões do meu vídeo anterior. O dia não tinha começado muito bem. Eu saí do hotel, dirigi 2 minutos e começou a chover. A minha ideia era fazer uma trilha que aparentemente não era muito conhecida. E eu não consegui nem chegar na entrada dela. Eu meio que me perdi e não sabia onde que era o início daquela trilha. E aonde supostamente essa trilha começaria, eu parei o carro. Eu parei um tempo, pensei, o que eu vou fazer? Eu já estava murchando completamente, porque aquela manhã parecia que seria uma manhã completamente perdida. Eu decidi então dirigir um pouco mais adiante. E o detalhe é que essa estrada que sai de Yellowknife, grande parte dela não tem acostamento, ou seja, não dá para parar em qualquer lugar. Eu cheguei numa entradinha e parei o carro ali, um lugar completamente aleatório, mas ali eu poderia estacionar o carro. Eu desci do carro para dar uma olhada na área ao meu redor e eu vejo algo caminhando do outro lado da estrada no meio dos arbustos. E a minha primeira reação foi pensar que era um cachorro, embora fosse improvável no meio do mais absoluto nada. Mas no momento seguinte, vendo como aquele animal se deslocava, eu me dei por conta que não era um cachorro. Tanto pela estrutura do corpo, como pela forma dele caminhar. E me deu um estalo. É um lince. De início, ele estava meio escondido atrás de alguns arbustos enquanto ele ainda caminhava, e foi bem complicado de conseguir colocar o foco no corpo dele ou posteriormente nos olhos dele, mesmo que dando um tapinha no manual ali para tentar conseguir focar ele corretamente. Logo na sequência, ele parou, se sentou e a gente começou a fazer contato visual. E ele não pareceu nem um pouco incomodado com a minha presença. Nessa hora eu já tinha me dado por conta do que era, meu coração disparado a milhões por hora, eu estava realmente alucinado com aquele avistamento e eu meio que segui fotografando como dava. E conforme eu fui vendo que ele realmente não se incomodava comigo, eu cruzei a estrada e fui tentando achar algum local onde eu tinha alguma posição que eu tivesse uma visão dele um pouco mais limpa do que a que eu estava tendo até aquele momento. Os linces, normalmente, eles são muito elusivos, muito esquivos, e a tendência seria ele se afastar de mim para se esconder. Mas por algum motivo, que eu não faço ideia qual, ele ficou extremamente confortável na minha presença. E o danado chegou a se deitar e a dormir na minha frente. E aqui tem um negócio bem legal que eu já citei em outros vídeos também. Bom, muitas vezes, com fotografia de vida selvagem, e sobretudo quando se trata de cenas com bastante ação, tipo um falcão caçando ou coisa do gênero, a ação acontece tão rápida que, do ponto de vista de fotografia, o negócio é agir e agir rápido. E muito frequentemente não se tem o tempo necessário para apreciar aquilo que está acontecendo. Nesse caso do lince, enquanto o encontro acontecia, eu tive tempo suficiente para me dar por conta do quão incrível aquele momento estava sendo para mim. E eu disse para mim mesmo, cara, isso tá acontecendo agora, nesse exato momento, tá sendo incrível e tu tá percebendo isso em real time. E isso tá sendo muito f***. Isso também me permitiu baixar a câmera, me sentar na beira do asfalto e ficar olhando para ele e continuar curtindo o que estava acontecendo. Depois de um tempo, eu voltei para perto do carro, subi o meu drone alto o suficiente para não fazer qualquer barulho, não atrapalhar ele, não assustar ele, e eu fiz algumas tomadas de cima. Como eu estava com o drone bastante alto, eu dei mais uma volta na área onde a gente estava, fui para trás da área do mato onde ele estava, e quando eu voltei o drone, ele já não estava mais lá. Depois de quase 1 hora de nós dois frente a frente. A essa altura eu já estava em êxtase sobre esse encontro.
as fotos, por ter entendido o que aquilo representava para mim enquanto acontecia, o tempo em silêncio, com nós dois fazendo o contato visual, olho no olho, tudo muito incrível. E eu realmente não sei explicar, mas teve algo bastante incomum, um tipo de conexão bastante incomum acontecendo ali. Ou talvez só seja aquela coisa humana em tentar atribuir significado a tudo, mas para mim teve algo a mais ali. E antes de passar algumas imagens, só mais uma historinha curta. Isso aconteceu na parte da manhã. No fim da tarde, eu fui buscar a Bruna, minha esposa, e a nossa amiga no SPCA, onde elas estavam fazendo o trabalho voluntário de castração de cães. Quando elas entraram no carro, aquele papo, e aí, como é que foi o dia de vocês e tal? Ah, foi bom, castramos tantos cães, deu tudo certo. E como foi o teu? E eu tava esperando que me perguntassem aquilo. E o sorrisão. Depois que eu falei algo pra elas. Depois que eu falei, quando a gente chegou no hotel, eu anotei porque eu sabia que em algum momento talvez eu quisesse revisitar aquilo, aquele reencontro com elas no carro. E talvez eu devesse até ter filmado, mas enfim. Eu falei pra elas em tom profético. Vamos ver as minhas anotações aqui. Hoje a Mãe Natureza falou comigo. Tudo em tom muito profético. Ela apareceu na estrada. Ela olhou pra mim e sorriu pra mim. Então ela disse: meu filho, você tem sido meu devoto por tanto tempo. Eu devo lhe dar um presente hoje. Você deve ter o mais incrível encontro com vida selvagem que você teve em sua vida. E eu sei que você ama felinos. E você vai passar uma hora inteira diante de um dos meus. Enquanto eu professava essas palavras, a Bruna, já meio que surtando, começou a falar: tu viu um urso, tu viu um urso. E quando eu terminei de falar, eu já tava com o iPad aberto em uma das fotos. E eu mostrei pra elas. A Bruna, tão mais louca por gatos quanto eu, pirou por completo, fez um griteiro, me xingou pela minha sorte, na brincadeira, é claro. Enfim, a partir daí, a gente saiu para ir atrás dos bisões, história que eu contei no meu vídeo anterior.
Depois que tudo isso aconteceu, eu estava conversando com um local de Yellowknife e ele me disse que eu tive muita sorte. Ele disse que sim, há uma população de linces por lá, mas que tem gente que passa uma vida inteira morando naquela região e nunca vê um deles. Uma coisa é certa, essa foi a primeira vez que eu avistei um lince na natureza e eu espero sim avistá-los novamente no futuro. Mas dificilmente um futuro contato vai ser tão significativo e tão marcante como esse aqui acabou sendo. Tanto por ser o primeiro, como pelo significado que ele acabou tendo para mim. Nos vemos no próximo. Valeu!